Pois é, o Congresso é de fato bem lembrado, né? Ele simplesmente entrou nessa onda do lulonacionalismo translocado dos últimos dias e ficou nisso, como se essa fosse a sua única responsabilidade, se posicionar a favor de quem eu estou. Eu estou com este ou estou com aquele? O Congresso, aliás, se essas são as três pautas que estão incomodando os Estados Unidos ou que foram costuradas lá fora, como o Deltan mencionou, pelo Eduardo Bolsonaro, veja, tanto a anistia quanto a regulação das redes, quanto a questão da perseguição ao Bolsonaro, a gente pode colocar boa parte disso nas costas do Congresso. Pelo menos o Congresso poderia ter evitado parte desses males. A questão inclusive, de nós chegarmos a esse ponto do STF, conseguir chegar a esse ponto de poder, é culpa do Congresso, quando lá atrás aprovou, por exemplo, a prisão do Daniel Silveira e permitiu que, enfim, eles estivessem. O STF tivesse uma carta branca para fazer o que quisesse. A gente teve, por exemplo, a questão da anistia, por exemplo, o próprio Congresso poderia ir adiante se o Hugo Mota não fosse, na verdade, um candidato do STF, né? Vamos lembrar, não fosse uma pessoa ligada hoje ao STF, uma pessoa que viaja com Lula e que janta com o STF e volta jantado muitas dessas vezes. Então a gente precisa entender por exemplo, recentemente a gente teve o Hugo Mota dizendo que ia pautar a questão da Zambelli, da prisão da Zambelli, da continuidade ou não do mandato, que era uma prerrogativa do plenário, e de fato era uma prerrogativa do plenário do Congresso decidir, da Câmara, pelo artigo 55, inciso 6º, parágrafo 2º da Constituição, e dentro do regimento interno também do Congresso está previsto, da Câmara. Então, assim, dentro desse contexto, o que o Hugo Mota fez? Ele pautou alguma coisa? Cadê? Ele disse que, adiante com essa questão da Zambelli, não importa a Zambelli, importava era mostrar que o Congresso tinha força, que a Câmara tinha força, que nós temos dentro das casas legislativas, por exemplo, uma pessoa com capacidade de reação, um presidente com capacidade de pautar as coisas, de defender os interesses da Casa Legislativa e, portanto, por consequência, de todos nós. Mas não. Cadê a questão Zambelli? Simplesmente foi engavetada. Ninguém mais falou disso. Vamos nos lembrar que ninguém mais tocou nesse assunto. A anistia também, mesma coisa. Colocaram ali em outra gaveta. Então, todos os possíveis enfrentamentos, e não enfrentamento ao STF, no sentido de violar a prerrogativa, de fazer com que eles não julguem, de colocá-los na parede, é enfrentar o STF quando o STF excede-se, enfrentar o STF quando o STF abusa. Tudo isso poderia e deveria ter sido feito pelo Congresso. Não foi, até agora não foi e nunca é. Sempre que há uma chance, eles perdem a chance. E quando dizem que o farão, acabam dando um tempinho e voltando atrás. Só conversa para boi dormir. Então, portanto, dentro desse cenário, parte desses problemas foram causados pelo Congresso. Como é que o Congresso agora vai resolvê-los? Não resolve porque não tem força, não tem força institucional. Eu sempre digo, nós temos ótimos congressistas, mas um péssimo Congresso, porque o Congresso responde, a instituição Congresso, ou Câmara, Senado, enfim, respondem pela sua presidência. E dentro da presidência, tanto do Senado quanto da Câmara, nós temos pessoas ali completamente cooptadas por esse estado de coisas que nós que estamos aqui problematizando. Como é que eles vão ser a solução se eles são parte do problema? Então, não tem como. E se tivessem reagido lá atrás, talvez nós não estivéssemos tendo de lidar agora com esse imbróglio todo. Imagina só, se nós tivermos esse recuo de tarifa aliado à anistia, a uma nova regulação das redes e a um recuo em relação à questão do Bolsonaro, não vai acontecer. Veja, esses são os três pilares, é a santíssima trindade do absurdo do STF, é a santíssima trindade do arbítrio. Nós temos hoje exatamente isso, o processo do golpe, a regulação das redes
e a questão da anistia são os fundamentos do arbítrio que hoje faz com que o STF seja o governante do país. Eles nunca vão recuar nisso, porque se eles recuarem nisso, eles deixarão de ser o que eles são. Então, é inviável. Mas isso foi construído um tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. Eu sempre digo, tudo o que a gente vê de abuso hoje do STF já estava plantado lá em 2019. E o que a gente fez em relação a isso? Nada. Nós permitimos, nós todos, permitimos, enquanto Brasil, que isso ocorresse. Então, agora nós temos de lidar com uma construção já pronta. Demolir, vamos dizer assim, uma casa já posta de pé é muito mais difícil.